Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você muita paz e muita saúde. E no programa de hoje nós vamos comentar do governo federal em taxar produtos do agro para baratear os alimentos para a população. Eu vou conversar com Ana Amélia Paulino. Ela é advogada e presidente do Sindicato Rural de Porangatu. E nós vamos falar sobre dívida rural e também sobre a Expopec 2025, uma mega de uma feira na região norte de Goiás. Vou falar do governo federal que pretende mudar a configuração de crédito rural do setor produtivo brasileiro. E vou falar também das importações de produtos lácteos pelo Brasil e das indefinições do governo federal e as incertezas do setor produtivo. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando da intenção do governo federal em taxar produtos do agro para baratear os alimentos para a população. O governo está dividido sobre a possibilidade de restringir exportações de alimentos como uma forma de aumentar a oferta no mercado interno e baratear o preço aos consumidores. A ideia de criar cotas de exportação e um imposto para o que exceder esses volumes máximos foi aventada, segundo duas fontes do governo relataram à CNN em reuniões no Palácio do Planalto pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e pela Casa Civil. Produtos como carne bovina, ovos, açúcar e café, todos em alta no mercado doméstico, poderiam ser alvo da medida. 3 ministérios se insurgiram contra essa hipótese: Agricultura, Fazenda e Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, foi o mais enfático nas discussões e ele avisou que pedirá demissão se o governo adotar medidas extravagantes para baixar o preço dos alimentos. A ala contrária a esse tipo de intervenção apresentou uma série de argumentos. Por exemplo, as exportações de ovos representam apenas 0,4% da produção brasileira. Outro, as vendas de carne bovina ao exterior se concentram em cortes dianteiros, nenhuma relação, portanto, com a picanha barata prometida na campanha eleitoral de 2022. Para esse grupo, não existe bala de prata contra a alta de preços e é preciso esperar os resultados da supercolheita de grãos prevista para os próximos meses, bem como preparar um plano para o período 2025-2026. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, ele afirmou agora na última quarta-feira, dia 26, que está sendo organizada uma reunião para a semana que vem entre o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e os setores de supermercados e produtos para tratar sobre o alto preço dos alimentos. De acordo com ele, a expectativa é de que os preços dos principais alimentos estejam em declínio até o meio do ano. O presidente do Conselho de Administração e sócio sênior do BTG Pactual, o André Esteves, ele definiu muito bem o Brasil atual. Ele disse assim: estamos começando a ver os primeiros sinais de desaquecimento da economia, o que deve conter o excesso de pressão inflacionária. Parece muito claro que a política fiscal anda muito frouxa e a política monetária muito apertada. E ele deu um exemplo. É como se você estivesse dirigindo um carro e você está com um pé no freio e outro no acelerador. Obviamente que não é o que otimiza o carro. O mais razoável é você fazer uma combinação, onde você não subisse tantos juros e você apertasse o fiscal.
E agora vamos falar do governo federal que pretende mudar a configuração de crédito rural do setor produtivo. Confira. O consumidor brasileiro tem enfrentado um aumento significativo nos preços dos alimentos, e isso faz com que grande parte deles tenha que buscar alternativas e ajustar os hábitos de consumo ao fazer compras nos supermercados. Frutas, legumes, verduras, grãos, laticínios, ovos, também foram produtos que impactaram o bolso daqueles que foram ao supermercado fazer compras. O senador Randolph Rodrigues, que é do PT, ele disse que o governo federal pretende reorganizar o Plano Safra para dar seguimento às liberações de crédito, mas com caráter universal, ou seja, tanto para o grande quanto para a pequena agricultura. Randolph Rodrigues, ele definiu o Plano Safra como um dos mecanismos de enfrentamento da inflação dos alimentos. Hoje, lida como vetor da queda de popularidade do presidente Lula. O ministro-chefe da Casa Civil, o senhor Rui Costa, negou que exista uma nova crise no governo ligada à suspensão das linhas subsidiadas do Plano Safra 24-25. A medida ela foi anunciada pelo Tesouro Nacional na última quinta-feira, dia 20 de fevereiro, e parcialmente equacionada pelo anúncio de um crédito extraordinário na casa de 4 bilhões de reais. Randolph Rodrigues afirmou que o Plano Safra havia sido abandonado pelo governo anterior de Jair Bolsonaro e foi retomado agora por Lula, mas sob o signo da universalização. Por outro lado, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, ele abordou as recentes indefinições em torno do Plano Safra durante a sua participação no programa WW, do William Vac, agora na última sexta-feira, dia 21. O ministro da Agricultura, o Fávaro, revelou que o governo já estava ciente da necessidade de paralisar temporariamente o programa devido à escassez de recursos. Ele disse: foi tomada a decisão de priorizar o Pronaf, não cortar os recursos do Pronaf e conversar com os órgãos de controle, disse o ministro da Agricultura. Ele ainda disse que o presidente Lula expressou seu desejo de evitar uma interrupção prolongada do Plano Safra. Em resposta a essa diretriz presidencial, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, entrou em contato com o Tribunal de Contas da União, TCU, e editou uma medida provisória para garantir a continuidade das contratações. O presidente Lula falou assim: não quero interrupção longa do Plano Safra. Pois bem, senhores produtores, essa narrativa de cortar verba do agro acende a luz vermelha do setor. A próxima safra, ou talvez até antes dela, poderemos ter fortes reveses na estrutura produtiva do agronegócio. E agora vamos falar das importações de produtos lácteos pelo Brasil. Em janeiro deste ano, a receita gerada pelas exportações de laticínios do Uruguai foi inferior à registrada em janeiro de 2024, totalizando 79,8 milhões de dólares. E conforme informou o Instituto Nacional do Leite, o INALI, com destaque para a manteiga. Ao analisar cada produto separadamente, houve aí uma queda na receita com exportações de leite em pó integral, leite em pó desnatado e queijos, enquanto a manteiga apresentou crescimento em termos de volume exportado e as vendas de manteiga aumentaram enquanto os outros 3 segmentos registraram queda. Quanto aos destinos, considerando os últimos 12 meses, os principais mercados foram Brasil, que importou 35% do Uruguai, Argélia 27%
Depois vieram México, Rússia e Chile, cada um com participação de 3%. O Brasil continua sendo o principal destino dos produtos lácteos exportados pelo Uruguai, seguido de perto pela Argélia. Ambos se destacam significativamente em relação aos demais mercados, segundo o relatório atualizado do INALI. Em janeiro de 2025, o preço médio do leite em pó exportado pela América do Sul registrou um aumento de 17% em relação ao mês anterior, ficando 1% acima do valor registrado no mesmo período do ano passado, alcançando aí $4.100 por tonelada. E depois do intervalo, eu vou conversar com Ana Amélia Paulino. Ela é advogada, ela é presidente do Sindicato Rural de Porangatu e nós vamos falar de dois temas importantes: dívida rural, e vamos falar também de um mega evento que vai acontecer em Porangatu, a Expopec 2025. Nós voltamos já, é um minutinho só. Nós estamos de volta e agora eu vou falar do mercado do leite, só que lá nos Estados Unidos e também aqui no Brasil. O setor leiteiro, ele passa por constantes transformações, impulsionando avanços tecnológicos, mudanças nas demandas do mercado e também a busca por maior eficiência produtiva. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, um dos maiores produtores de leite do mundo, o Censo Agropecuário de 2022, publicou agora, no ano passado, 2024, e revelou dados relevantes sobre a dinâmica do setor. Embora o número total de propriedades leiteiras tenha diminuído em relação ao levantamento anterior, um segmento específico apresentou crescimento. As fazendas com 2.500 ou mais vacas aumentaram 17%, e evidenciando o intenso processo de concentração da produção leiteira do país. No Brasil, essa evolução também já é evidente e o setor vem se consolidando com fazendas cada vez mais tecnológicas e competitivas. E esse relatório americano, quem produz, mostrou que o leite brasileiro em 2024 ilustra bem esse movimento. Enquanto a captação de leite pelas empresas participantes cresceu 1%, o número de produtores recuou 1,2%. E isso aponta para uma produção mais concentrada e eficiente, aliada a um foco crescente no bem-estar animal e também na gestão estratégica de custos. E agora eu vou conversar com Ana Amélia Paulino. A Ana Amélia, ela é advogada, ela é presidente do Sindicato Rural de Porangatu, um dos mais importantes sindicatos do estado de Goiás, e nós vamos falar de dois temas importantes. O primeiro é endividamento rural e o segundo é a Expopec, a maior feira da região norte do Brasil. Ana Amélia Paulino, muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-la aqui, tá tudo bem? Tudo ótimo, Toninho, obrigada, uma alegria, bom dia a todos, uma alegria estar aqui, podendo falar com vocês um pouquinho, né, sobre a região norte do estado de Goiás e a potência que é o agronegócio na nossa região. É verdade, aquilo ali está crescendo assustadoramente. Ana, mas uma coisa que está crescendo também é a dívida do produtor. E está crescendo de uma forma assustadora, Toninho. Hoje lá no Sindicato Rural, por exemplo, a gente está tendo constante procura de produtor rural com a seguinte pergunta: como que eu faço? Antes eu tinha um FCO ou um custeio numa faixa de 8%. Hoje eu não consigo pagar essa dívida porque eu vim de uma crise hídrica o ano passado, perdi produtividade e aí agora eu vou tentar um refinanciamento nos bancos, taxas de 15%, 18%. Então, o agronegócio está estrangulado. Bom, e o que é que você, como presidente do Sindicato Rural de Porangatu, o que vocês estão fazendo, o que vocês estão orientando, porque eu sei que a barra está pesada para quase todo mundo. O sindicato está trabalhando muito fortemente com o produtor rural, primeiro, ensinando ao produtor rural o que consta no Manual de Crédito Rural, no MCR, porque o produtor ele desconhece
quais são as medidas e o que ele pode fazer. E o principal dos pontos que o MCR fala é o alongamento da dívida. Então, esse produtor ele tem a possibilidade de alongar, mantendo-se as mesmas taxas de juros por períodos que podem variar de 1 até 3 anos. Mas isso, Toninho, não é tão simples assim. O que acontece? O produtor ele tem que estar documentalmente amparado. Então, é isso que o sindicato está trazendo para o seu associado. Então, vamos lá. Eu vou te dar um exemplo de um produtor nosso. O que eu orientei? Vamos pegar a sua propriedade rural, vamos levar um agrônomo na sua propriedade rural. Esse agrônomo vai ver a perca temporária da sua capacidade produtiva, analisar o que aconteceu, e aí nós vamos documentar isso. Aliado a isso, o Sindicato Rural de Porangatu conseguiu o decreto de crise hídrica, tanto a nível municipal, como estadual, como federal, referendado na Defesa Civil. Então, está tudo documentado. E também pegamos, aliado a isso, um laudo contábil da perca de rendimentos da propriedade rural. Com essa documentação, a gente já conseguiu aí, para alguns produtores, o alongamento, mantendo-se a mesma taxa de 1 ano até 1 ano e meio. Mantendo-se os 8%, mantendo o score, né? Porque o medo do produtor rural, o que é? Eu vou lá, faço uma negociação com o banco e perco o meu score. Então, o sindicato está atuando fortemente nessa frente, conversando com os gerentes de banco a nível da nossa região. E, é claro, a gente tem um aliado fenomenal, que é a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Goiás. O Zé Mário ele tem uma amplitude com as superintendências bancárias, o que permite nós, presidentes de sindicatos também, caso não consigamos resolver a situação na esfera municipal, socorrer, correr para a FAEG e pedir o apoio da federação para tentar socorrer esses produtores. O que a gente percebe de maneira geral é que nós temos muita gente que não saca nada de agro, não entende nada do agro. Às vezes está no nível lá em cima, é um deputado, é um senador, e começa a falar bobagem e querer colocar o agro como se fosse uma empresa qualquer. Nós começamos pelo seguinte, nós não temos teto, a gente depende do sol, da chuva, depende de condição climática. Nós dependemos de época certinha para plantar, nós dependemos de época certinha para enxertar uma vaca. Então, o agro, ele é diferente. Não, nós vamos mudar, nós vamos tirar isso e colocar aquilo, não é bem por aí. É um setor que requer um cuidado muito diferente, muito especial. Por exemplo, essa problemaiada toda que está acontecendo começou agora com questão de seca. Não choveu, muita gente perdeu, plantou, gastou dinheiro e tem que pagar. Agora, para pagar, nós precisamos de empréstimo. Você vai lá no banco, pega o dinheiro, paga. Só que a coisa não aconteceu desse jeito, porque foi problema em cima de problema. Foi prejuízo em cima de prejuízo. Então, agora, nós temos que resolver. E agora vem mais essas bombas, essas cabeçadas que o próprio governo federal está dando. Tira dinheiro do agro, ministro vai sair, isso é uma questão só de pouco tempo. A coisa já está toda programada. Nós não aguentamos mais pagar a carga tributária. Além disso, tem a tal da venda casada, quando você vai pegar um empréstimo no banco. Então, são problemas que precisam ser resolvidos urgentemente. Né? Não dá para ser amador no agronegócio, uma coisa que você falou muito categoricamente. Assim, e o problema, ele é muito grande, porque acontece, taxa Selic, altíssima. Vai para 15%. Aí o que a gente teve? Teve uma crise hídrica. Junto com a crise hídrica, nós temos queimadas, nós temos situações que inviabilizam o funcionamento da propriedade rural. E o produtor, às vezes, ele se sente temeroso em tomar alguma decisão para não perder a terra. Para não perder a terra, para não perder a taxa do banco. Ele fala, não, eu escutei isso de muitos produtores lá no sindicato. Não, mas eu vou lá no banco, eu preciso desse dinheiro do banco. Ah, não, o banco faz uma venda casada comigo, mas eu preciso fazer essa venda casada, porque se eu não tiver essa venda casada, eu não produzo. Mas o que eu acho mais importante de tudo, Toninho, que é o conhecimento. Sim. O conhecimento é a base. O produtor, ele vai pegar um financiamento, produtor, estude o manual de crédito rural. Procure saber o que consta ali dentro e quais são as válvulas de escape que você tem. Porque tem válvulas de escape que são muito simples, estão lá no manual e o produtor não usa. Não usa. E fica com receio. Então, a gente tem que trabalhar nesse sentido, no sentido de conhecimento. Esse é o papel de um sindicato rural classista. É buscar trazer conhecimento para esse produtor rural, defender esses direitos desse produtor rural e auxiliá-lo nessas demandas. Produtor rural, eu já levei muita pancada
por falar uma coisa que eu vou falar aqui agora. Esse negócio, essa falácia, da porteira para dentro a gente entende, da porteira para fora não é com a gente. Está tudo errado. Você tem que entender muito da porteira para dentro e muito mais da porteira para fora. É aí que você vira um profissional. E se a gente for falar de empresa grande também, né, Toninho? Eles entendem de dentro da empresa dele e da logística que ele tem que fazer de fora para ele poder escoar o produto dele. Se você não... É aquela coisa que eu escutei muito quando entrei no sindicato, falando, sindicato tem que ser acéfalo politicamente. Não tem como. Errado. Está errado completamente. Olha o que a gente está sofrendo com um governo que não tem o menor carinho, o menor apreço por aquele que sustenta, alimenta e coordena e é o grande impulsionador do PIB da economia do Brasil, né? Então, assim, a gente tem que ter muito essa postura e uma postura classista forte. Produtor, se você não é associado a um sindicato rural aí na sua região, se associe, procure, converse, procure a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Goiás. Tem muita orientação, tem muitos caminhos, a gente tem pessoas muito fortes ali que podem te auxiliar a transcorrer aí os caminhos de uma forma mais fácil para você desenvolver as atividades aí na sua propriedade rural. Concordo em gênero, número e grau. Se você pegar um graveto, você quebra ele com a maior facilidade. Agora, junta um feixe assim para ver se você quebra. É isso que a gente precisa, união. Bom, Ana, mudando um pouco de prusiado agora, vamos falar da Expopec 2025, que na minha visão é considerada a maior feira da região norte, não é de Goiás não, do Brasil, norte e nordeste do Brasil. É uma mega feira, Expopec 2025. Fala um pouquinho sobre ela. Expopec 2025 está vindo de cara nova, né? Expopec Experience, né? O Sindicato Rural de Porangatu está remodelando por completo a Expopec, trazendo para o usuário da feira experiência, interação e conhecimento. Porque, né, Toninho, como é que a gente vai numa feira e não testa um trator? Como é que a gente vai numa feira e não vê como que desenrola-se uma semente, um adubo, como que a gente... Né, é o testar, é muito importante. A gente não pode ter feiras, eu brinco, tem um amigo meu que fala de turismo mórbido, né? A gente também não pode ter uma feira mórbida. A gente tem que ter uma feira que traga conhecimento para o produtor rural. Pensando nisso, o Sindicato Rural... O Toninho foi em todas as edições, então ele sabe. A Expopec, ela começou dentro do Tatersal do Sindicato Rural de Porangatu, com estandes montados ali, pequenos e tal. Agora não, a gente ampliou para o parque todo, trazendo uma vasta gama de experiência, interação. Então, buscando trazer novidades e tecnologia. Porque, como a gente estava falando anteriormente do endividamento, produtor... tem muito produtor que fala o seguinte, não, a coisa está ruim, eu não posso investir, não, eu não posso colocar tecnologia na minha propriedade, não. Aí que está o pulo do gato. Né? Quanto mais tecnologia você colocar para dentro da sua propriedade, mais controle você vai ter dentro da sua propriedade. E aí sim você vai desenvolver, você vai conseguir transpor os desafios que vierem ao longo do tempo. Uma feira, na minha visão, uma feira organizada como é a Expopec, na minha visão, ela é um termômetro. É ali que você encontra com muita gente, bate papo, troca uma ideia. Às vezes você resolve o seu problema numa conversa sentado numa mesa ali. É verdade. Não é? Não é verdade? Às vezes você fala, caramba, eu não pensei nisso, o fulano está fazendo e deu certo. É para isso que serve a feira. É tecnologia, é levar conhecimento, é levar informação e fazer com que a gente, principalmente o setorado, nós temos que juntar, viu? Capivara fácil, uma sozinha, a onça pega facinho. Pega um bando para você ver se a onça vai. As capivaras vão tudo para cima. Então, produtor é do mesmo jeito. E a Expopec esse ano também ela tem um integrante novo, com muito carinho, que é a ProSoja Goiás. O norte do estado de Goiás, ele é a maior fronteira agrícola. Sim, claro. Né, que está sendo aberta agora. Então, com muito carinho, obrigada, Clodoaldo, obrigada à equipe da ProSoja Goiás, que vai estar conosco na Expopec, trazendo também tecnologia para o agricultor. A Expopec, o Toninho sabe muito bem, ela iniciou como sendo uma feira de tecnologia voltada para a pecuária. Ela abrangeu agora os seus tentáculos, né, a sua margem de amplitude, indo para o agricultor e, é claro, com a presença da ProSoja, eu tenho certeza que vai ser extraordinário. É isso aí. Ana, muito obrigado, sucesso na feira, parabéns pelo seu trabalho e continue sempre firme. Eu que agradeço muito a participação aqui. Só aproveitando uma deixinha, Toninho, rapidinho, que a Expopec também tem a Expopec para elas.
tá? Que é uma novidade também do Sindicato Rural de Porangatu. E esse ano nós estamos com a parceria aí com a Planalto Tratores, vai ter trator rosa, Toninho, vai ter muita coisa para a mulherada, conhecimento para essas mulheres também. Então nós estamos pensando em tudo, tem Expopec para elas, tem pista de experiência para caminhonetes, pista de experiência para máquinas. Os nossos expositores estão trazendo experiências para vocês dentro do stand. Então não deixe de visitar a Expopec, é de 26 a 30 de março, a maior do norte goiano, trabalhando para você, produtor rural. Obrigado, Ana. Eu que agradeço. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase. Lembre-se que alto deve ser o valor das suas ideias, não o volume da sua voz. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.